Olá, meus queridos. Eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora e astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de comportamento com auxílio da astrologia. E hoje eu vou trazer um pouquinho de atrevimento, porque eu quero falar sobre as correntes da psicologia e como que isso pode se manifestar através da astrologia. Então, para você que gosta de estudar astrologia além da superfície e gostou da ideia, já se ajeita aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, antes dos recadinhos importantes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me achar, minhas outras redes, que lá eu compartilho conteúdos diferentes dos que tem aqui, assim como os meus estudos, meus livros, Emoções e Sentimentos, que fala sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, Psicopatia como Herança, que fala sobre a história de uma família, cada um lá com seus transtornos de comportamento, tem um mapa astral de cada personagem ali, é bem legal. Se você quiser adquirir o seu exemplar autografado, me manda um e-mail, tá? Que eu envio para qualquer lugar do Brasil, além de sair bem mais barato, tá? E também, se de repente você quer fazer o seu mapa comigo, manda um e-mail também, que aí eu explico direitinho. Tem um pacote de 5 sessões de autoconhecimento através do mapa, que é bem legal. Agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto, né? Pedir licença para o meu atrevimento, mas vamos conhecer um pouquinho das origens da psicologia, que desde o seu nascimento vem buscando ali compreender o comportamento humano, as suas motivações, os pensamentos, as emoções por meio das diferentes perspectivas teóricas que a gente conhece como correntes de abordagem da psicologia. Cada uma delas oferece uma visão sobre o funcionamento da mente, sobre a construção da subjetividade e, paralelamente a isso, a astrologia, há milênios, ela se propõe a interpretar personalidades e comportamentos através dos seus símbolos. Mesmo que tradicionalmente astrologia e psicologia sejam vistas como áreas distintas, porque uma se manifesta de um jeito mais científico e a outra mais simbólica e arquetípica, é possível sim a gente identificar alguns pontos de diálogo entre essas duas ciências. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Na verdade, eu quero propor uma análise reflexiva e exploratória sobre como que as principais correntes da astrologia, da psicologia, como a psicanálise, o behaviorismo, a gestalt, como que elas podem se conectar com os princípios da astrologia. A intenção não é validar uma pela outra, nem desmerecer nenhuma delas, nem sobressair nenhuma delas, mas é abrir espaço para pensar como que todas elas podem contribuir para um olhar mais amplo e mais integrativo sobre o ser humano. Então a ideia é trazer um olhar para como que pode ser possível identificar coisas, como por exemplo a psicanálise e o inconsciente, que pode ser representado através de planetas como Plutão, a Lua, ou como que a psicologia humanista compartilha com a astrologia a ideia da autorrealização de potencialidades, ou até a Gestalt, né, que se aproxima de uma noção astrológica de padrões que só vai fazer sentido quando a gente olhar para o todo e não para um ponto específico. Então, com esse vídeo, provavelmente vai ser um para cada corrente, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e eu também não sei o tempo que eu vou conseguir colocar isso no ar. Não sei qual vai ser a diferença de intervalo entre um vídeo e outro. Mas eu pretendo propor para vocês uma reflexão sobre as bases teóricas da psicologia, no sentido de ampliar as visões possíveis que a gente pode ter em relação a compreender a psique humana e como que a astrologia conversa com cada uma delas. Então vamos lá. A psicologia ela nasceu da filosofia. Então, durante muitos séculos, as questões sobre a mente, sobre o comportamento humano, sobre as emoções, as percepções e a consciência, tudo isso era tratado pelo olhar da filosofia. Então, os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles
e até mais adiante disso, né, Descartes, John Locke, todos eles já discutiam temas que hoje faz parte do campo da psicologia, como a natureza da alma, da razão, da experiência, do conhecimento. Então, a filosofia, nesse sentido psicológico, desde a Grécia Antiga, ela já ocupava um lugar de destaque em questões como emoções, ética, autoconhecimento. Por exemplo, Platão, ele costumava falar sobre a alma tripartida, razão, espírito e desejo. E Aristóteles estudou coisas da emoção e da lógica. E mais recentemente, lá no século XIX, século XX, alguns autores como Nietzsche, Schopenhauer, trouxeram reflexões existenciais que influenciaram muito na questão da psicologia moderna. Então, nesse contexto, a filosofia sempre buscou responder perguntas como: quem eu sou? Por que eu sinto isso? O que é o destino? O que está sobre meu controle? O que não está sobre meu controle? Então, assim como a filosofia se preocupava com questões como destino, como livre-arbítrio, a natureza da alma, o propósito da vida, a astrologia oferece um modelo que circula entre esses temas todos através lá dos signos, dos planetas, das casas astrológicas. Cada elemento do mapa astral ele funciona como um símbolo que vai espelhar ali algum potencial interno, algum desafio existencial, alguma tendência emocional. Ou seja, a astrologia ela é uma ferramenta, assim como a filosofia, que convida para reflexão sobre quem nós somos, por que nós sentimos de um jeito, por que nós sentimos de outro jeito, por que a gente pode viver dessa forma. Então é um convite para a gente poder viver com maior consciência. E nesse sentido, tanto astrologia quanto filosofia acabam encontrando linguagens complementares para o autoconhecimento. E isso acaba oferecendo caminhos mais distintos, né? Distintos, porém convergentes ao mesmo tempo, e ajuda a gente a entender a complexidade da psique humana. Então, nessa perspectiva, a astrologia ela se apresenta como uma linguagem simbólica que interpreta os movimentos celestes, mas não apenas os momentos físicos, não apenas as questões físicas, os fenômenos físicos, como representação de uma questão imediata. A astrologia ela traz uma representação arquetípica de força psíquica de um padrão de comportamento. E é exatamente nesse ponto, né, por esse motivo, que desenvolver uma mente filosófica ela é essencial para quem quer mergulhar com profundidade na astrologia, especialmente quando ela é utilizada como uma ferramenta de auxílio psicológico. Isso porque a astrologia, ela é uma linguagem simbólica, né? Ela é uma linguagem simbólica e complexa, que ela vai exigir do intérprete uma postura interior bastante reflexiva e crítica, mas que esteja aberta ao autoconhecimento. Então, a questão psicológica no sentido da interpretação da psique já começa com a própria pessoa que está usando a astrologia como ferramenta. Ou seja, não existe um astrólogo que não conheça bem de astrologia e que não investiga bem a si mesmo. A mente filosófica ela é, antes de tudo, questionadora. Então, ela vai buscar compreender a natureza da realidade das coisas, a existência de um universo, a existência da alma. Então, perguntas como: quem sou eu? Né? Qual que é o sentido disso tudo aqui que eu estou vivendo? O que é que está por trás desses padrões emocionais que eu estou manifestando? São perguntas que são fundamentais, tanto para a psicologia quanto para a astrologia. E sem essa disposição de investigar a si mesmo, a astrologia corre o risco, sim, de ser usada de uma forma reducionista, como infelizmente a gente acaba vendo muito
rótulo por aí, né, que justifica o comportamento porque eu sou assim, porque eu sou de Áries, porque eu tenho a lua em Câncer. Enfim, a gente vê também com frequência uma tentativa de querer prever o futuro de uma maneira mágica, desresponsabilizando a própria pessoa pela sua jornada interior e culpando a vida, culpando o destino, culpando o azar. E quando a gente usa isso de uma forma mais profunda, a gente acaba entendendo que não é só essa questão relacionada com a astrologia. Porque a astrologia, ela vai falar assim através de símbolos, de signos, de planetas, de casas, de aspectos que representam ali as forças presentes na vida do ser humano. E são esses símbolos que eles não vão entregar respostas prontas, ao contrário, eles vão convidar para uma reflexão, para uma escuta, para uma interpretação. E para compreender isso de maneira profunda, você tem que desenvolver um tipo de pensamento que vai além do literal. E é exatamente isso que a filosofia ensina. A filosofia ensina a viver com perguntas em aberto, com sustentar a dúvida criativa, com buscar um significado que está além das entrelinhas ali da experiência humana. Então, sem esse olhar filosófico, a astrologia ela pode ser usada de uma maneira muito infantil ou muito fatalista. E o desenvolvimento da mente filosófica oferece um autoconhecimento, porque é da mente filosófica que nascem questões do tipo de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. E um outro ponto bastante interessante nesse aspecto é o quanto isso exige coragem para se confrontar, humildade para reconhecer as próprias falhas e paciência para transformar os próprios comportamentos. Isso ajuda a entender o mapa astral não como um destino fixo, como uma carta rasa dizendo você é assim e ponto final, mas como uma representação simbólica ali das suas potências, dos seus dilemas e de todas as lições que vão compor o autoconhecimento. Gente, por fim, tanto a astrologia quanto a filosofia, elas vão compartilhar de uma visão de uma totalidade. As duas se reconhecem e as duas reconhecem o ser humano incluído num universo maior, onde está tudo ali interligado. Então, só para a gente encerrar, né? Cultivar uma mente filosófica é preparar um terreno interior para que a astrologia possa florescer no seu caminho do autoconhecimento e da transformação pessoal. Certo, pessoas? É isso, até o próximo. Tchau!